Palavra e Poesia, com o diácono Francisco Heraldo. Pentecostes, a manifestação pública do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, celebramos neste domingo a descida do Espírito Santo sobre a Igreja nascente. Agora não somente sobre os apóstolos, mas também sobre as nações e culturas, as quais compreendem a mensagem do amor e da fé pelo Espírito de Deus em sua própria língua. O que antes era uma experiência do grupo dos apóstolos, agora se expande pelo mundo com a ação do Espírito Santo, que nos foi dado por herança, tanto pelo sopro do ressuscitado, quanto pelas línguas como de fogo descido do céu. O que estava preso a um pequeno grupo de homens e mulheres que conviveram com Jesus na terra, agora é manifestado para aqueles que abraçaram a fé por milagres, pelas pregações e pelo testemunho corajoso dos discípulos do Senhor. Pentecostes é o ápice do tempo pascal, período que se inicia com o domingo de Páscoa, porque inicia o tempo da Igreja, tempo este que já na ascensão do Senhor, celebrada no domingo passado, estava se iniciando, pois o mesmo Senhor que sobe aos céus, agora já não está mais preso ao espaço geográfico da Galileia, agora se torna onipresente, pois Ele está no meio de nós, na total doação do seu corpo e do seu sangue, pela sua palavra santa e pelos dons oferecidos aos que se tornam também o corpo de Cristo no mundo, a Igreja. O Evangelho de João faz memória da ressurreição quando os discípulos ainda estão profundamente marcados pelo medo. Por isso estão fechados em si e de portas fechadas. A alegria renasce quando o Senhor traz a paz para o grupo e ao mesmo tempo o envia para a missão com o objetivo de anunciar ao mundo o reino de Deus. A partir daquela experiência de encontro com Cristo ressuscitado, todos os que ali estavam reunidos ganham força e coragem para caminharem pregando a experiência da ressurreição. Na primeira leitura desta liturgia, temos a narração de Pentecostes como uma teofania, ou seja, uma manifestação divina, quando todos os discípulos estavam reunidos e vivenciaram a manifestação do Espírito Santo. Um evento diferente e inédito para a humanidade. Diz o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Aquilo que Jesus anunciou antes e depois da ressurreição, agora se concretiza, pois a manifestação do Espírito Santo é para que os seus discípulos anunciem a boa nova do reino até os confins do mundo, em suas diversas línguas, culturas e realidades. Por isso que o Espírito Santo não tem limites, ele sopra onde quer, vai aonde quer, como quer e oferece sua luz, sua força a quem ele quiser, desde que os convocados, na sua liberdade,
queiram receber a sua presença. Também podemos dizer que é exatamente a sua ilimitada manifestação, com suas diversas forças atemporais, que age além das nossas expectativas humanas e barreiras geográficas. E o Catecismo da Igreja Católica nos diz, no número 732, neste dia, revelou-se plenamente a Santíssima Trindade. A partir deste dia, o reino anunciado por Cristo abre-se aos que nele creem. Na humildade da carne e na fé, eles participam já na comunhão da Santíssima Trindade. Pela sua vinda, que não cessará jamais, o Espírito Santo faz entrar no mundo, nos últimos tempos, no tempo da Igreja, no reino já herdado, mas ainda não consumado. Nós vimos a verdadeira luz, recebemos o Espírito Celeste, encontramos a verdadeira fé, adoramos a Trindade indivisível, porque foi ela que nos salvou. Catecismo da Igreja Católica, número 732. Podemos dizer que a ação da Trindade Santa fortificou, inspirou e conduziu a experiência de abertura dos primeiros cristãos para a missão, que, carregados de coragem, consciência missionária, fez a messe do Senhor crescer e dar frutos, sendo espalhados pelos imensos espaços do mundo até nossos dias. A outra dimensão da ação do Espírito Santo, apresentada na segunda leitura desta liturgia, que merece a nossa reflexão. E diz a carta de São Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 4 a 6. Há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. São Paulo nos fala da manifestação do Espírito Santo em cada um de nós. São os dons oferecidos aos que se deixam conduzir pela ação de Deus e do seu Espírito. Os cristãos, como membros de um mesmo corpo, recebem dons para colocarem a serviço do bem comum. É isto que faz a beleza e a ilimitada ação na Igreja, no mundo, pois somos membros que agem com diferentes serviços para que a obra de Deus esteja presente em toda a humanidade. Quantos dons podemos oferecer a Deus? Desde o simples acolhimento na porta da igreja, o canto litúrgico, a preparação do altar, a pregação para o povo, a coordenação de um grupo, de um movimento ou de comunidades, a visita às famílias. Enfim, a messe é grande, como nos afirmou o Senhor em Mateus 9, versículo 37. E para fora dos espaços da igreja, quantas capacidades podem ser oferecidas para levarmos Deus e sua palavra? No cuidado, quando estamos a evangelizar, por exemplo, também a arte de compor ou cantar uma música, de fazer poemas, na partilha de conteúdos, aulas, palestras, ao defender a vida,
e evangelizar nos espaços políticos e sociais, escolas e meios culturais. Tudo isso são dons do mesmo Espírito, o qual estava no início da criação. O Espírito que falou pelos profetas, que anunciou a Maria a encarnação do Verbo, que esteve presente no batismo de Jesus, que o conduziu ao deserto e também durante sua missão. O mesmo Espírito que animou os apóstolos após a ressurreição, que desceu em Pentecostes e que impulsionou a Igreja na propagação do Evangelho no decorrer dos séculos. E em quantas realidades primordiais podemos certificar a presença do Espírito Santo, tais como nos sacramentos, no chamado vocacional, na missão da Igreja, nos nossos trabalhos pastorais, entre outros. Agradecemos a Deus pelos tantos dons do Espírito Santo oferecidos à Igreja para o serviço do Reino de Deus. E quanto a nós, devemos sempre nos manter na convicção de que tudo aquilo que vivemos e fazemos para o bem maior é pela ação do Espírito Santo. Ele mesmo, que é Deus, alma da Igreja, Senhor que dará vida, que renova a face da terra, consolo que acalma, hóspede da alma, e que nos santifica na vida de seguidores e seguidoras do Senhor ressuscitado. Amém. Momento especial de poesia para esta liturgia. E o poema para esta solenidade de Pentecostes nos traz como título: Ele é o mesmo em todo o tempo. Presente desde o início está o Santificador nas águas da criação, presença viva de amor, que conduziu os profetas nas suas lutas e alertas junto ao povo sofredor. Presente está em Maria na sua anunciação, quando fala para ela do plano da salvação, presente também em José, que fez o caminho a pé nos tempos de perseguição. Presente também em Jesus, no batismo e no deserto, na caminhada do povo, dizendo o caminho certo, nos encontros de alegria, na vida de cada dia, um Deus sempre muito perto. Presente na ressurreição, como sopro de alegria, vencendo o medo e o desânimo que nos discípulos estaria, fazendo um caminho novo junto à multidão do povo, igreja que já nascia. Presente em Pentecostes, ao mundo manifestado para as diversas culturas, para um mundo anunciado, dom de amor incomparável, imenso e insondável, Deus de amor ilimitado. Presente em nós, cristãos, com força e santa alegria, com inumeráveis dons, que no caminho nos guia, que nos tira da tristeza, que nos dá a fortaleza na vida de cada dia. Aos que me ouvem, eu envio a bênção de Deus, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a palavra e a luz de Jesus Cristo, que anunciou a vinda do Espírito Santo,
ilumine o seu caminho.